Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. O apóstolo tem duas coisas a dizer sobre a intervenção de Deus na sua vida. A primeira é que não se trata de nada imprevisto, mas sim de algo que estava no plano eterno de Deus. Este plano existia já antes do nascimento do apóstolo. E a segunda é que Paulo sabia ter sido eleito para uma tarefa. Não pensava que tivesse sido eleito para a honra, mas para o serviço, não para o fácil, mas para o difícil. O apóstolo começa dizendo: quando aprouve a Deus. O ministério de Paulo foi uma escolha direta de Deus, por meio de Cristo Jesus. Quando se faz um estudo criterioso e se consulta a opinião de boa parte dos comentaristas bíblicos sobre este assunto, percebe-se, ainda que indiretamente, que havia um certo ressentimento da parte de Paulo, pelo fato de que os apóstolos não esperaram um pouco na escolha daquele que tomou o lugar de Judas Iscariotes. Há quem diga que o grupo apostólico foi precipitado neste caso. Talvez se tivessem esperado um pouco mais, Paulo e não Matias seria o escolhido para o cargo de apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe, não foi Paulo quem escolheu ser um apóstolo de Cristo, nem um importante missionário enviado por Cristo aos gentios. Também não foi o grupo apostólico quem o designou como um dos principais líderes da igreja primitiva e como fundador de comunidades cristãs em todo o mundo. Antes mesmo do seu nascimento, Deus já tinha pré-estabelecido a sua missão em prol do reino de Cristo. Assim como aconteceu com Jeremias, e está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, onde diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Esta é uma expressão que representa uma chamada específica da parte de Deus na vida de Paulo. O Senhor o tirou do judaísmo e o levou para o cristianismo, a fim de ser um mensageiro do reino de Deus e de Cristo. Conforme ficamos conhecendo no texto anterior, Paulo era extremamente dedicado à sua religião, o judaísmo. Todavia, veio a ter um encontro com Cristo que o tornou em um instrumento importante para anunciar as boas novas de salvação aos gentios, fazendo missões transculturais no mundo gentílico. Quando aprouve a Deus, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A palavra graça significa, em termos cristãos, um favor não merecido. Com isso, o apóstolo termina reconhecendo
que estava onde estava e era quem era, porque o Deus de misericórdia teve compaixão dele e o chamou de forma amorosa. Tudo partiu de Deus, que o elegeu como um embaixador do seu reino aqui na terra. Ninguém é digno desta chamada. Tudo provém de Deus e de sua graça na vida do homem. Por isso que o apóstolo devia tudo a esta graça divina. A convenção de Paulo foi operada de conformidade com o propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo, tal como aconteceu com o profeta Jeremias, foram separados desde o nascimento para a obra de Deus e de Cristo. Sua convenção foi como se fosse uma revelação do Filho de Deus no mais profundo de sua alma, e isso é um mistério. Paulo afirma que foi escolhido antes mesmo de nascer, e esta declaração não teve a intenção de despertar especulações quanto à psicologia da experiência de sua conversão, mas antes para estabelecer a realidade e profundidade desta transformação em sua vida, que aconteceu não por um acaso, mas que já estava preestabelecido por Deus, que tudo conhece, mesmo antes que venha a acontecer, porque Deus é onisciente. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. A vida que Paulo vivia em torno das coisas do reino de Deus era um testemunho vivo de que Cristo estava efetivamente presente em sua vida. Ele teve o privilégio de receber uma iluminação maior do que até mesmo os demais apóstolos sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Com o dom que Deus lhe conferiu, o apóstolo tinha facilidade em convencer tanto a judeus quanto a gregos que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus, prometido nas Sagradas Escrituras e nas tradições judaicas. Por isso que ele se destacou como um excelente pregador das boas novas de Cristo Jesus, nosso Salvador. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Paulo, neste ponto do seu escrito, revela a finalidade de sua chamada, que era pregar a Cristo entre os gentios. A maioria dos apóstolos que faziam parte do grupo dos 12 ficaram como que satisfeitos em servirem a igreja no seu próprio país, Israel. No caso do apóstolo Paulo, que foi chamado um pouco mais tarde, ele tinha uma missão mais abrangente, em levar o plano da salvação além das fronteiras de Israel. Ele foi enviado às demais nações do mundo civilizado de então, aos gentios, e ficou sendo conhecido como apóstolo dos gentios. Concluímos, pois, que, no caso de Paulo, houve uma predestinação feita por Deus no tocante ao seu ministério, tal como aconteceu com a sua história. Cristo deixou uma revelação importante em João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Já no Salmo 100, versículo 3, declara o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, tem uma declaração que diz:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória, pois, a este Deus de amor, bondade e misericórdia.